Olá! Nesta aula falaremos sobre as relações ecológicas interespecíficas. Antes de darmos início, vale relembrar que as relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. As relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas podem ser harmônicas, quando há benefício para pelo menos uma das espécies, ou desarmônicas, quando há prejuízo para uma ou ambas as espécies. Dentro das relações interespecíficas harmônicas, temos o comensalismo, o inquilinismo, o mutualismo e a protocooperação. O comensalismo é um tipo simples de interação positiva e talvez represente o primeiro passo rumo ao desenvolvimento de relações benéficas. O indivíduo usa restos da alimentação de outro sem prejudicá-lo. Como, por exemplo, temos as hienas, que aproveitam os restos das presas dos leões, e as rêmoras, que se aproveitam dos restos de alimento dos tubarões. O inquilinismo é a associação em que apenas uma espécie, o inquilino, se beneficia, procurando abrigo ou suporte no corpo de outra espécie, o hospedeiro, sem prejudicá-lo. Trata-se de uma associação semelhante ao comensalismo, não envolvendo alimento. Vejamos os exemplos. O peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe-agulha apresenta um corpo fino e alongado e se protege contra a ação de predadores, abrigando-se no interior dos pepinos do mar sem prejudicá-los. O epifitismo, que são plantas que crescem sobre os troncos maiores sem parasitá-las. São exemplos de epífitas as orquídeas e as bromélias, que, vivendo sobre as árvores, conseguem obter maior suprimento de luz solar. O mutualismo é a relação entre indivíduos de espécies diferentes, onde as duas espécies envolvidas são beneficiadas, sendo a associação necessária para a sobrevivência de ambas. Por exemplo, os líquens constituem associações entre algas unicelulares e certos fungos. As algas sintetizam matéria orgânica e fornecem aos fungos parte do alimento produzido. Os fungos retiram água e sais minerais do substrato e fornecem às algas, protegendo-as contra a desidratação. A cooperação ou protocooperação é uma relação ecológica benéfica para ambas as espécies. A protocooperação é uma relação interespecífica harmônica, não obrigatória. Ambos os indivíduos vivem de forma independente. Por exemplo, o pássaro palito e o crocodilo, onde o pássaro penetra na boca dos crocodilos, alimentando-se de restos alimentares e de vermes existentes na boca do réptil. A vantagem é mútua, porque em troca do alimento, o pássaro livra os crocodilos dos parasitas. Outro exemplo é o anu e o gado. O anu é uma ave que se alimenta de carrapatos existentes na pele do gado, capturando-os diretamente. Em troca, o gado livra-se dos indesejáveis parasitas. Agora, veremos sobre as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. São elas competição, predação, amensalismo e parasitismo. A competição interespecífica é a relação entre indivíduos de espécies diferentes. Esse tipo de competição ocorre quando dois nichos se sobrepõem, ou seja, duas espécies de uma mesma comunidade disputam recursos. Quanto maior o número de espécies em uma comunidade, maior é a competição entre elas. A competição interespecífica pode levar a uma diminuição no número de indivíduos de uma espécie e até mesmo a extinção.
Pode também fazer com que uma das espécies migre daquela comunidade em busca de novos recursos. Esse tipo de competição determina quais espécies podem coexistir em um habitat. A predação acontece onde uma espécie animal predadora ou caçadora, decorrente ao instinto de sobrevivência, captura e mata outra espécie de nível trófico inferior, a presa, para ela se alimentar. Esse tipo de relação ocorre principalmente em seres carnívoros, como leão, lobo e tigre, e também entre os herbívoros. Neste caso, com denominação de herbivorismo, bem caracterizado pelo ataque de formigas, gafanhotos ou lagartas a uma lavoura, destruindo velozmente uma cultura. O ato predatório, do ponto de vista particular, favorece a espécie predadora, enquanto as presas são desfavorecidas. Do ponto de vista ecológico, o predadismo representa um mecanismo que regula a densidade populacional mediante uma cadeia alimentar, controlando a quantidade de indivíduos de uma determinada comunidade. Dando continuidade nas relações interespecíficas desarmônicas, temos também o amensalismo, que é a relação entre duas espécies em que uma inibe ou impede o desenvolvimento da outra espécie sem ser afetada. Nessa relação, uma espécie elimina a outra a partir da secreção de uma substância própria. O amensalismo proporcionou à humanidade a descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico desenvolvido para o ser humano. A penicilina, que seria no caso esta substância, inibe a multiplicação de bactérias, impedindo o crescimento de uma população diferente da sua. No parasitismo, os seres vivem em associação com outros organismos, retirando os meios para sobreviver desse organismo, prejudicando o hospedeiro. O parasitismo se enquadra na relação onde uma espécie depende exclusivamente de outra para sobreviver, se alimentando dela e muitas vezes acaba levando à morte da outra espécie relacionada. Há duas relações entre parasitas e hospedeiro: interna, que pode ser exemplificada pelo parasita que causa a malária, e externa, que é caracterizada pela interação entre plantas. Pessoal, estamos chegando ao final desta aula. Sabemos que nenhum ser consegue viver isoladamente. O estudo das relações ecológicas é de fundamental importância para o ramo da ecologia e para o controle populacional dentro dos diversos ecossistemas da Terra. Ficamos por aqui e até mais!